Olá, sejam bem-vindos, boa noite. Como vocês estão? Já te mando aí. Como vocês estão? Boa noite. Oi, Ana Lu, tudo bem? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Como vocês estão? Falem aí pra mim, como é que estão? Como passaram de ontem? Como é que tá o frio? Eu tô bem, com bastante frio. Tomando até chá aqui, gente. A pessoa tá com frio hoje, tô muito friorenta. Passei o dia inteiro com frio. Gente, só um pouquinho que eu tô chamando o pessoal dos grupos aqui, que eu me atrasei um pouquinho hoje. Mas é bem rapidinho. Vai caminhando aqui. Uhum. Vamos lá, como só falta aqui, pronto. Muito obrigada pela paciência de vocês. E aí, como estão? Eu amo frio. Eu não amo, não. Não amo mesmo. O frio me deixa toda dolorida. Toda dolorida. Não sou muito fã de frio, não. A camada, eita. Por que tá camada, Tati? O que foi? Eu falo que eu vou mudar pro Nordeste, porque no Nordeste não tem frio. Porque, olha, eu fujo desse frio. Boa noite, gente. Eu sei que em Portugal hoje estava 32 graus, tá? Uma maravilha. Aqui não passou dos 19 e dentro de casa parecia 5, incrível. Se não tivesse no sol, tava passando frio. Ó, a Fer chegando aí, ó. Ela tá nos 32 graus lá, ó. Aqui tá calor, Recife. Aí é sempre quente, Ana. Anne, aí é sempre quente, é uma maravilha. Dá pra pegar praia no São João, gente. No São João aqui a gente tá debaixo de coberta. É maravilhoso. Peguei praia no São João, em Recife. Odeio frio, mas morando em Campo do Jordão fica difícil. Putz. Cascavel, meu Deus, Sandra, congelou já aí, né? Porque tem lugares do sul que nevou, gente. Meu Deus, tá muito frio. O frio chegou com gosto. E olha que nem tá no inverno, nem a gente tá no outono. Então, como será esse inverno? Ah, mas tá indo pro sul já, né? Campo do Jordão é mais frio hoje. Ó, a Renata falando que o Campo do Jordão é mais frio que Cascavel, gente. Eu não conheço Campos do Jordão. Sei que é frio, mas Cascavel eu conheço. Lá é frio também. A praia à noite é maravilhoso para tomar banho de mar. Olha a Anne fazendo inveja na gente. É isso, né, Anne? É isso. Ou é um convite, vem pra cá. Olha, Fátima, aqui no Rio Grande do Sul tá congelando. Imagino, Fátima, imagino. Porque o frio veio daí, né? Então, se aqui já tá dando 6 graus, eu imagino aí. Diz que aonde você mora tá nevando, Fátima, ou não? Porque tem lugar aí que tá nevando. Venha, olha, menina, não convida muito, não. Ó, Campos do Jordão é a cidade mais alta do país, por isso o frio o ano inteiro. Misericórdia. Ó, Fernanda, 27 graus agora lá em Recife. Que coisa gostosa. Agora, Fernanda, em Portugal, verdade, Fer, desculpa. Em Portugal, 27 graus, coisa boa.
Voltando aqui. Não, lá na Fátima sem neve. Bom, menos mal. Vamos lá, gente. Então, para quem ainda não me conhece, boa noite, Ângelo, seja bem-vindo. Para quem não me conhece, para quem tá chegando aqui agora, eu sou a Daiane Ali, especialista em baralho cigano, criadora do Cartas que Falam, e o meu propósito é levar o baralho cigano ao maior número de pessoas possível. E eu te ensino a ler baralho cigano de forma assertiva, desenvolver sua intuição e conquistar a sua independência, ajudando pessoas. Te levo do zero à assertividade. E por isso eu quero te convidar para o evento No Caminho das Cartas, a nova era do baralho cigano. Um evento online gratuito que vai acontecer entre os dias 2 e 8 de junho, tá? Durante esse evento, eu vou sortear um curso completo de baralho cigano, vou sortear um conjunto de guias e vou sortear uma mesa real comigo. Para participar desse sorteio, tem que assistir às 3 aulas do evento. A primeira será liberada no dia 2. Dentro das aulas vão ter palavras-chave. Na terceira aula, você vai responder um questionário com essas palavras-chave. E no domingo, eu faço o sorteio. E tem que estar comigo ao vivo para poder, se for sorteado, receber o presente, ok? Por que tudo isso, né? Por quê? Porque eu vou honrar quem está comprometido. Quem assiste tudo tá mostrando que quer realmente aprender. E são essas pessoas que vão participar. Combinado? Certo? Hoje a gente vai falar sobre autoleitura, tá? Por quê? Porque eu recebo muita pergunta sobre autoleitura. Muita gente questionando, pode fazer autoleitura, não pode fazer autoleitura? Então, a aula de hoje é uma base para a aula de amanhã. Porque amanhã a gente vai falar do baralho cigano com a psique. Então, nós vamos unir isso e aí você vai entender ainda melhor o porquê que você pode e deve fazer a autoleitura. Combinado? Então, a aula de hoje é a base para a aula de amanhã. Então, essa live de hoje, a live de amanhã é uma sequência, tá? Qual a diferença do baralho cigano e a sibila? Eram mulheres que tinham oráculo, que eram oraculadas. Né? O baralho cigano, ele é um jogo de cartas, tá? Então, é um jogo de cartas que você vai acessar o inconsciente ou acessar o campo da outra pessoa através do baralho. A sibila, eu não sei muito bem, mas é algo com mulheres, oracular, então não tem muita ligação com o baralho cigano. É com tarô. Tá? Com tarô, a Renata tá falando que é com tarô. Não conheço, gente, não vou mentir, não. Não conheço. Eu me especializei em baralho cigano, entendo bem pouquinho, mas muito pouquinho de tarô. Agora, essa sibila eu não conheço. Vou pesquisar. Vou pesquisar a fundo para ver qual é essa diferença e aí me cobra que eu te respondo. Pode ser? Não vou inventar porque eu realmente não conheço. Ele é usado no tarô. Não sei do que se trata. A Renata me falou que é usado no tarô, mas não conheço. Então, vou procurar e aí a gente conversa sobre isso. Combinado? Então, vamos ao tema. Aproveitando, quem tá chegando aqui agora pela primeira vez e ainda não me segue aqui, porque todo dia eu posto conteúdo sobre baralho cigano. E quem não me segue na rede vizinha, me segue lá, porque todas as nossas aulas eu subo para a rede vizinha e fica lá disponível para vocês poderem rever depois. Então, me segue lá também, combinado? Então, vamos lá, ó. Autoleitura, pode ou não pode? Quem que acha que pode, quem que acha que não pode? O que vocês acham da autoleitura? Fala aqui pra mim. Quem consegue fazer, quem não consegue? Por que não consegue? Fala aqui pra mim como é pra vocês essa autoleitura. Conta aqui pra mim. Enquanto vocês me contam, ó. Você já ouviu que a gente não pode ler? Que a autoleitura fica confusa, que interfere a emoção. Mas se eu vou te falar uma coisa, ó, gente, de verdade.
A autoleitura, dependendo do que a gente vai fazer, ela vai trazer clareza. Ó, a Anne falou que consegue às vezes, a Jo falou que não consegue. Tô aprendendo só fazendo autoleitura. Pode, é isso aí. O que acontece? A gente tem que saber o nosso limite. Quando eu conheço o meu limite, a gente consegue ou fazer ou não fazer. Então, a autoleitura, ela pede para você se conhecer. Entende? Além dela te trazer o seu conhecimento, ela pede para você se conhecer. Eu consigo. E agora? Na praia foi muito bom. Eita, que delícia! Pode, inclusive, está me ajudando nas técnicas. Muito bom. Então, vamos lá, ó. Tem um monte de gente que fala que não pode. Tem gente que fala que não consegue. Tem gente que fala que vai te confundir fazer autoleitura. Tem pessoas que falam que a energia atrapalha. Mas, vamos lá. Existe risco de confundir a intuição com o desejo? Existe? Claro que existe. Querendo ou não, o afeto afeta. Então, se eu estou fazendo uma leitura e eu quero muito uma coisa, posso tendenciar? Posso. É um risco? É um risco. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode rolar autossabotagem? Pode rolar autossabotagem. Claro que pode. A gente pode estar se sabotando ali, mesmo que a gente não queira, tá? Mas, quando a gente faz isso com constância, quando a gente usa o baralho como nosso companheiro, as coisas fluem de outra maneira. Vou contar um segredo pra vocês, gente. Eu tinha uma dificuldade de fazer qualquer leitura pra mim. Eu não tirava uma carta pra mim. No começo, nenhuma. Nem uma. Sabe o que é nenhuma? Nem da semana, nem do dia, não tirava nenhuma carta pra mim. Porque toda vez que eu tirava, me dava um branco. Sumia da minha mente. Que eu olhava assim para as cartas e falava, e agora? O que elas querem me dizer? E eu não conseguia enxergar. Não conseguia. Mas por quê? Porque eu tinha medo do que eu ia ver. Eu tinha medo de ver só o que eu queria ver. Porque a gente acaba tendo, às vezes, esse receio. E eu tinha. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a cuidar de mim com o baralho. Com uma carta. Então, tira uma carta. Começa a deixar essa carta falar com você no seu dia a dia. Por exemplo, vamos supor que eu não soubesse o que falar hoje na live. Não tivesse tema, não tivesse nada. Aí eu pego uma carta. Como conduzir a live? Como conduzir a live de hoje? Eu iria embaralhar e puxar uma carta, uma só. Como que eu posso conduzir essa live? Aí me sai o anel, ó. Se eu estiver comprometida, independente do que eu trouxer, vai dar certo. Desde que eu esteja aqui comprometida. Então, entende que já é um conselho para mim? Com uma pergunta que não tem resposta certa ou errada? Concorda? Tem resposta certa ou errada como eu devo conduzir essa aula? Tem uma resposta que possa ser dita? É uma resposta certa ou uma resposta errada? Ou a resposta que eu quero? Não tem. Eu quero saber qual é a melhor forma de eu conversar com vocês. Não tem uma resposta pré-definida. Não tem algo que seja certo ou errado, bom ou ruim. Ai, Daiane, se saísse os ratos, vocês iam falar pra caramba, porque eu ia ficar no pé de vocês. Vamos conversar, fala isso, fala aquilo outro. Por quê? Porque eu trabalho em equipe. E se saísse a cobra? De repente eu ia ter que ser um pouquinho mais flexível com vocês hoje. Podia ter saído qualquer carta. Entende? E se saísse a árvore? Que tal tocar em algum assunto que vai falar de crescimento? Que vai fazer eles crescerem? Então, eu poderia usar qualquer uma das 36 cartas que saíssem. Qualquer uma delas. Por quê? Porque eu pedi um conselho. Como eu posso, né, fazer a live hoje? Qual a melhor maneira de eu me portar aqui perante vocês? Entende? Então, é um conselho que não tem certo, não tem errado, não é bom, não é ruim. É só um conselho.
Então, você começa a seguir os conselhos do baralho. E aí, o que acontece? Quando eu começo a seguir o conselho do baralho, eu vou percebendo se a minha vida fica mais assertiva ou menos assertiva. Então, vamos supor que eu tivesse feito todas as lives que a gente fez até agora, assim, não fiz, deveria ter feito, ó, boa ideia para a próxima. Não fiz dessa maneira, mas vamos supor que eu tivesse feito todas as lives dessa maneira, tá? Tirado uma carta, como é que eu devo agir durante a live. Quando chegasse no final das 14 lives, o que iria acontecer? Eu iria saber se eu agi certo ou errado. Por quê? Eu saberia se ele conseguiu me direcionar pelo feedback de vocês. Ai, a live é legal, poxa, aprendi bastante, poxa, foi bacana, consegui compreender. Então, se vocês me derem um feedback assim, ok, foi bom. Então, os conselhos que eu segui deram certo. Mas não tem um certo e errado na hora de fazer o conselho, tá? Sim, uma carta pode nos alertar, confirmar, seguir outro caminho, é isso aí. A autoleitura é uma leitura para si mesmo, exatamente. Para conselho pode ser 3 cartas? Pode, mas por que começar com 3? Por que não com uma? Gente, a gente quer muito. A gente quer começar fazendo uma mesa real. Já de cara por milhares de cartas na mesa. Por que não começa com uma? Uma carta já te traz um direcionamento. Então, quando a gente está começando, pra gente ter confiança, eu não sei se você que me perguntou tá começando ou não, tá? Mas muita gente que tá começando fala assim, ó, eu venho aqui e falo assim, gente, tira uma carta. Aí a pessoa me coloca aqui, ó, coloquei 3. Me permiti tirar mais uma. Ok, mas conseguiu interpretar mais uma? Se conseguiu, ok. Mas se não conseguiu, não adiantou de nada tirar mais uma. Entende? Consegui, ó, me permiti tirar mais uma. Como fica? Não adiantou de nada. Então, comece com uma. Por quê? Porque quando eu tiro um conselho com uma carta, eu vou viver aquela carta intensamente. Eu vou seguir aquele conselho ao pé da risca. Quando eu junto 2 cartas, eu já tenho que seguir 2 conselhos, 2 conceitos, pelo menos. Entende? Por exemplo, a aliança e, sei lá, a aliança veio pedir um comprometimento e vamos ver a criança. Então, eu teria que seguir 2 conceitos. O conceito de trazer algo novo, alguma novidade inusitada para vocês e estar comprometida. Então, eu teria que dividir a minha energia e pensar em 2 coisas. Se eu posso começar só com uma. Uma carta, ela traz, gente, muita coisa. Muita informação. Muita informação. Vocês perceberam, quem estava comigo aqui ontem, percebeu o quanto uma carta traz de sentimentos diferentes? E isso porque a gente só estava falando do sentimento pelo outro. A gente não falou do sentimento por si mesmo. A gente não falou do sentimento que leva à ação. Só com uma carta. O cavaleiro, por exemplo, ele fala da mensagem, ele fala da ação, ele fala da pressa, ele fala da ansiedade, ele fala da impulsividade, ele fala de coisas rápidas. Uma carta. Para que você quer colocar 2 agora que você está começando? Então, quando a gente coloca uma, principalmente para autoleitura, no começo, você vai tendo orientações assertivas. Quando você vê que você está acertando nas suas orientações, você vai aumentando aos pouquinhos. Então, eu quero agora algo mais detalhado. E aí, você vai tirar 2 cartas. Aí, você vai tirar 3 cartas, tá? Então, cuidado com o querer muitas cartas, se você não consegue trazer o conselho claro para você. Se você trouxer clareza para você, tá tudo certo. Pode colocar a mesa real inteira para te dar um conselho. Agora, se você não consegue trazer clareza para você, não tem por que pôr mais cartas. Quanto mais cartas, mais informação. Quanto mais informação, mais difícil fica. Então, comece do começo. A gente começa na primeira carta, tá? Então, vamos lá. Previsões não, né? Decisões do dia a dia, que foi o que eu trouxe aqui para vocês.
Então, tira uma carta, como que eu posso conduzir essa conversa, como que eu posso fazer isso ou fazer aquilo, tá? Parabéns, Joelma. Eu tirei a carta, saiu o buquê. Acho que é porque meu nível... Ai, Jo, parabéns. Agora que eu vi. Parabéns, muitos anos de vida pra você, muita felicidade, muita paz, muito amor, muita leitura, muito cliente. Então, vamos lá. Então, para conduzir as conversas, certo? Depois, refletir sobre seus comportamentos. Reflita sobre como você tá agindo. Então, vamos lá. Eu, sei lá, vamos ver. Estou agindo direito com meu filho? Essa forma de agir com meu filho é a forma correta? Essa forma de repreender ou essa forma de ensinar é a melhor forma? Ou como eu posso melhorar? Né? O que eu posso fazer para melhorar a forma com que eu estou educando meu filho, por exemplo? Não tem uma resposta certa ou errada. Certo? Não tem. Até tirei o sim ou não. Ó. Como eu posso melhorar a minha forma de educar o meu filho? Vamos lá, tiro uma. Buquê. Com mais momentos? Estando mais tempo presente? Ajudando ele a comemorar as conquistas? Então, não só dar bronca, não só repreender, mas também comemorar as pequenas conquistas com ele? Entende? Então, ela me orientou quanto a alguma situação que eu estou vivendo. Ó, a Gi falando aqui, ó. Eu ficava bloqueada e na dúvida quando fazia pra mim. Até que vi minha demissão de um trabalho de 14 anos que já não me fazia feliz. É isso aí. Minha primeira vez, estou amando sua Clarisa. Obrigada. Seja muito bem-vinda. E se você ainda não me segue, ó, me segue aqui, tá bom? Então, quando a gente olha para essas situações do dia a dia corriqueira, entende? Uma decisão, uma conversa, como agir, uma situação que eu possa me portar de uma outra maneira, ou me portar da maneira mais adequada. Então, a gente começa a olhar para dentro. Tá vendo que tudo isso é olhar para dentro? Tudo isso é olhar para mim, como eu posso melhorar, como eu posso fazer diferente, como eu posso. Então, é sempre para mim primeiro, porque o baralho ele tem que agir aqui, ó, dentro de você. Quando a pergunta é sobre a energia de alguma situação, é melhor tirar uma carta mesmo? Se você tá começando, sim. Sim. Qual é a energia dessa situação? Então, ó, isso é uma pergunta legal. Qual é a energia dessa situação? Aí você vai pegar, vai embaralhar o seu baralho, vai tirar uma carta. Por exemplo, ó, a árvore. A energia dessa situação é uma energia parada, porque a árvore ela não se move, tá? Mas mesmo que seja uma energia parada, é uma energia de crescimento. Então, essa situação, mesmo que pareça nesse momento parada, ela está crescendo. A gente pode não ver com facilidade, né? Porque é lento, mas está crescendo. Entende? Só que é uma energia que dá essa sensação de parada, diferente do navio. O navio dá uma sensação de lentidão mesmo, porque ele já é lento, né? A árvore dá essa sensação de parada. Então, poderia ser isso. Se fosse os ratos, é uma energia desgastada nessa situação. Então, sim, tá? Se você tá começando, uma carta já te traz uma clareza, tá? Então, vamos lá. A gente falou aqui das decisões do dia a dia, do comportamento e para se conectar com o seu momento atual. Então, né, eu falo muito sobre isso na carta da semana, né? Tira uma carta para você na semana. Uma carta para falar da energia do universo para você. Então, é a energia que vai estar ao seu redor, não sua, ao seu redor. Então, vem das pessoas, vem do ambiente que você frequenta, vem das coisas que você busca, tá? Então, você vai se concentrar, pedir uma carta para a energia da semana. Tirou uma carta do trevo, então é uma energia de oportunidades. Então, é uma semana que vai surgir oportunidades rápidas,
tem uma energia de movimento rápido. Pode aí ter uma sorte ou outra durante essa semana, mas você precisa estar atento para isso. Então, essa é a energia da semana, certo? Então, se concentra, tira outra. Qual é a minha energia? Então, essa é a energia da semana. E a minha energia, qual é? Aí você vai e tira outra. Isso eu pus o trevo aqui de volta. As nuvens. Será que eu vou conseguir aproveitar as oportunidades que a semana me dá? Será que eu vou conseguir enxergar? Porque as nuvens trazem o quê? Turbulência. Trazem situações tempestuosas. Gente, a última vez que eu tirei as nuvens para a semana, tem até um carrossel no meu feed falando o tanto de coisa que aconteceu. O tanto de coisa que aconteceu. Fiquei sem internet, tive que adiar a aula, carro quebrou, filho ficou sem almoço na escola, porque a cantina resolveu não lembrar que eu tinha pago. Foi tanta coisa em uma semana que vocês não têm noção. Mas era o que era a energia que estava no meu campo, tá? Então não adianta, por exemplo, eu tenho uma semana cheia de oportunidades e tenho uma minha semana, a minha energia pessoal com as nuvens. Então, como essa que tá com as nuvens, o que que acontece? Como é que eu estou? Eu estou turbulenta. De repente eu tenho que melhorar. Entenderam? Ficou claro? Fala aqui pra mim. E para treinar a sua escuta simbólica. O que é treinar a escuta simbólica? Quando você tira uma carta para você como um conselho, como um direcionamento, você está treinando a sua escuta. Porque você está olhando para o símbolo, sentindo aquele símbolo para você. Então, não tem como errar. Entende? Eu tô ali sentindo aberta para aquele símbolo para mim. Então, fazer essas leituras pequenas, essas leituras de uma carta, 2 cartas, vai depender da onde você tá no seu conhecimento. Eu tô bem no comecinho, usa uma carta só. Ah, não, eu tô com mais tempo já, eu já sei jogar, então pode usar mais cartas. Vai depender da onde você tá, da onde tá a sua jornada, tá? Nuvem seria instabilidade, turbulações diversas, exatamente. Então, você tá ali, naquele momento com você, olhando para você. Então, quando você faz esse exercício da semana, olha, o top mesmo é você chegar em casa e anotar tudo que aconteceu comigo hoje. E aí eu lembrar, minha energia da semana é o trevo. Eu tive alguma oportunidade hoje? Será que passou alguma oportunidade batida que eu não percebi? Deixa eu revisitar meu dia. Aí eu revisito meu dia olhando para as oportunidades. Depois eu falo assim, tá, eu passei, minha energia pessoal é turbulenta. Eu passei um dia turbulento, aconteceu situações de turbulência na minha vida, eu tive alguma discussão, alguma briga, algum sentimento confuso, teve alguma coisa que eu quis enxergar e não consegui. Coloca num um diário, gente, faz um diário. Porque você vai entendendo como a carta age na sua vida, como ela agiu na sua vida. E aí você começa a enxergar as cartas de outra maneira, tá? Então essa é uma dica de ouro, hein? Então vamos lá. E quando não é ideal ler? Quando eu não devo ler pra mim? E é aqui que pega. Aqui é onde pega, tá? Quando eu não devo ler. Quando você está muito envolvido emocionalmente. Então, uma dor intensa. Então, uma situação que te colocou numa dor muito profunda. Uma perca recente. Então, eu acabei de perder algo que eu gostava muito, que me era muito precioso, né? Que eu amava. Ou uma crise profunda. Então, você está em crise. Então, não tem por que você ler para você mesmo. Você não vai conseguir enxergar o que você está buscando. Entende? Se você enxergar, você vai enxergar ou com peso a mais, vendo tudo muito ruim, ou vendo tudo muito bom, como eu queria que fosse. Então, cuidado quando você tá nesse estado. Quando você tá com seu emocional muito abalado, não é hora de você fazer leitura nem para você, nem para o outro. Nem para o outro. Porque o seu emocional abalado pode interferir na sua leitura do outro. Então, cuidado quando a gente não tá bem para abrir a carta.
E não porque você vai atrair ou vai mandar uma energia ruim pro outro. Não é por isso. É porque se eu não tô bem e o outro vem com uma pergunta que me gera esse gatilho de dor, provavelmente eu vou passar a informação para ele com o meu peso do gatilho, com a dor que eu tô vivendo. Então, para você fazer uma leitura, você tem que estar bem consigo mesmo. Entende? Tem que estar ali inteira para o seu cliente ou inteira para você, tá? Estressada, triste, não aconselho ler cartas, exatamente, tá? Para tudo não é bom, exatamente. O baralho que eu tava usando antes, a carta do trevo tava como obstáculo. Eu fiz uma tiragem e na minha dissertação eu interpretei ela como trevo e não obstáculos. Troquei de baralho já. Tá ótimo, mas se você tem um baralho que é obstáculos, o certo é você ler como obstáculo se tiver a carta do paus e pedras. Agora, se tem a carta do trevo, aí ele fala de sorte, mas é o que você entende, é como você aprendeu. Se você aprendeu que é sorte, você vai fazer a leitura e vai dar certo. Então, o baralho responde ao seu conhecimento, tá? Então, isso é uma coisa muito importante, certo? Se eu tô com a mente agitada e buscando uma resposta rápida para aliviar minha ansiedade, também é uma péssima hora. Por exemplo, maridão tá atrasado, né? 5 minutinhos, não chegou ainda, tá 5 minutos atrasado. Eu sou a pessoa ansiosa, ciumenta, preocupada. Aí eu já começo. Ele sofreu um acidente? Fala pra mim, baralho. Meu marido sofreu um acidente? Por quê? Porque eu tô ansiosa. Ele tá com outra? Gente, não é a hora. E o baralho não é pra isso, tá? Então, se você tá ansiosa, se você quer um alívio rápido, vai procurar um calmante. Vai tomar um suco de maracujá, vai tomar um chazinho. O baralho não é pra te dar alívio rápido. Ele não é remédio de dor de cabeça. Não é. Não é remédio de dor de cabeça. Então, se você tá com ansiedade para descobrir alguma coisa, eu quero saber se ele vem me ver hoje. Não é um baralho. Não é, porque ele não tá aqui para aliviar a sua ansiedade. Mas ele falou que ia vir me ver hoje. Será que ele vem? Isso é só pra tentar aliviar a sua ansiedade. Com essa energia, como que você vai fazer uma leitura? Faz um banho de erva, é isso aí. Toma um banho de boldo. Faz um chá, ó, chá. Gente, adoro chazinho pra aliviar a ansiedade. Camomila. Faz um chazinho, né? Vai andar. Toma um chá de maracujá, ajuda. Um suquinho de maracujá. É isso que você vai fazer pra sua ansiedade, pra sua dor de cabeça. Não é o baralho. Porque você não vai ter respostas. Você pode acertar, mas você pode errar. 50-50, tá? Pra você acertar ou errar. Por quê? Porque você tá ansiosa, você não tá presente, você só quer uma resposta rápida. E o baralho não tá ali pra isso. Ele não tá aí para ali, não tá ali pra isso. E você não tá ali pro baralho. Não é nem ele que não tá pra você, você não tá pra ele. Porque você não está concentrada no seu baralho. Você está concentrado no seu marido que não bateu na porta ainda. Você está concentrado no boy que falou que vinha e não confirmou na sua mensagem. Então, cuidado com isso, porque isso pode te trazer instabilidade emocional e medo. Medo de fazer leitura. Porque se você faz uma tiragem dessa, às pressas, para saber se o boy vem e ele não vem, e você viu que vem, você vai falar assim, eu errei. E aí você acaba tirando a sua validação. Você não consegue nem se validar. E aí começa o quê? Se eu não consigo nem me validar, como que o outro vai? Então, cuidado com isso, tá? Me tira uma dúvida, o baralho tem que ser consagrado se você quiser, mas não precisa. Os meus não são, tá? Eu não trabalho com nenhum tipo de misticismo, nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de religião. Eu trabalho com técnica, tá? Com conhecimento, técnica, treino e intuição. É isso. Agora, eu tenho uma religião, quero consagrar o meu baralho, também não tem problema algum, você pode consagrar, mas não é uma regra, certo? Então, vamos lá. Já entenderam que não é pra procurar saber se o boy chega hoje, né?
Todo mundo já entendeu, né? Então tá, ó, tô de olho, hein? Quando você quer confirmar uma verdade que já decidiu internamente. Isso também, gente, olha, uma coisa assim, ó, vamos lá. A Joana é falsa. Eu já tenho isso dentro de mim. Eu já acredito que a Joana é falsa, que a Joana não presta, que a Joana é falsa, que a Joana me odeia. Eu tenho essa certeza dentro de mim. Aí eu vou perguntar pro baralho se a Joana me odeia. Pra quê? Você não tem certeza? Qual o motivo para perguntar? Não pergunte coisas que você tem certeza, porque isso é pura emoção. É o seu instinto, entende? Tanto que quando você tem certeza que a Joana te odeia, o que pega sua barriga? É aqui, ó, que começa a queimar. É a raiva que você tem da Joana que começa a queimar dentro de você, e aí você acha que a Joana te odeia. Pode até te odiar, mas independente se te odeia ou não, você já acredita nisso. Então não tem por que perguntar pro baralho. Não faça esse tipo de pergunta. Entende? Não faz esse tipo de pergunta. Porque não vai adiantar. Mesmo que o baralho fale assim, não, a Joana não te odeia. A Joana gosta de você. Você não vai ler isso. Nunca, porque você já tem certeza que ela te odeia. Sai o coração. Aí você fala, só saiu o coração porque a Daiane falou que eu só posso tirar uma. Que se eu tirar a segunda, vai sair a foice. Ou o rato. Entende? Por quê? Porque você quer que saia. Porque você não quer acreditar. Então não mexe no que você não vai... Tá com esse vucu-vucu dentro de você? Não faz, tá? Outra pergunta que é fantástica, né? Tá me traindo? Ele tá me traindo? E aí você vai perguntar isso pro seu baralho. Você acha que você tem condição psicológica de saber se ele tá te traindo em cima do seu baralho? E se o seu baralho disser que sim? Como que você vai se sentir? E aí sabe o que é pior? É perigoso você chegar nele e falar assim, olha, eu tirei essa carta aqui e ela me disse que você tá me traindo. E aí se ele tava, ele vai conseguir esconder. Então, gente, cuidado. Cuidado com perguntas que vocês não querem realmente a resposta. Entende? Às vezes a gente acha que quer a resposta, mas a gente não quer. Então, cuidado com pergunta que você não quer saber a resposta. Não faça. Não faça perguntas que você não quer saber a resposta. Porque você só vai se desvalidar. Só vai se desvalidar. Por quê? Porque você não vai acreditar, você não vai conseguir fazer a leitura sem esse peso emocional, você não vai conseguir separar a sua dor da leitura, você não vai conseguir separar suas emoções da leitura, você não vai conseguir ser imparcial. E nessa hora não é hora de ler. Nem para você, nem para ninguém. Tá? Então, o problema não é a autoleitura. O problema não é a autoleitura. O problema é o que você procura dentro da sua autoleitura. O problema é o que você está caçando, que você não perdeu. Aí se torna um problema a autoleitura, tá? Então, vamos lá. Gente, você pode ser o seu maior laboratório. Maior laboratório. Você pode viver cada carta intensamente. Você pode se permitir conhecer cada carta profundamente através da autoleitura. Você pode e deve ser o seu maior laboratório, porque quando eu entendo a carta, quando eu compreendo, quando eu sinto a carta, a minha leitura fica mais fluida, fica mais verdadeira. A sua conexão, quanto mais você joga, mais a sua conexão fica intensa, mais a sua conexão fica firme. Gente, eu ainda faço todos os dias leitura. Por quê? Porque eu quero essa conexão. Porque é isso que deixa ela redondinha, é isso que deixa ela afiada, é isso que deixa você conectada. Então é todo dia.
É todo dia pegar no baralho, é todo dia olhar pro baralho, é todo dia fazer uma leitura para alguém, é todo dia pedir um conselho, é todo dia você pegar no baralho. Porque quanto mais você se olha através do baralho, mais assertiva você fica. Entende? Agora é quando a gente fala assim, eu não olho, não consigo. Você não consegue ou você tem medo de se olhar no espelho? Vou te fazer essa pergunta, quero que você pense. Você não consegue ou você tem medo de olhar no espelho? Você tem medo de ver que você não está agindo de forma correta com uma pessoa? Você tem medo de ver que você pode crescer e ter sucesso e você está se sabotando? O que você tem medo de ver? Já parou para pensar nisso? Então vamos lá, cresce com a prática, vamos praticar, tá bom? O baralho é uma ferramenta de autoobservação, é o que eu estava acabando de dizer, né? O que você tem medo de ver? Né? O que você tem medo de ver quando você fala que não consegue tirar nenhuma carta para você? Nenhum conselhozinho. Tem medo de ver o quê? Ó, o baralho é meu melhor amigo, tem que ser mesmo. E porque só você sente o que tá ecoando aí dentro. Então, quando você faz uma leitura e ela realmente toca você, você vai sentir. Só você vai sentir. E com esse sentimento, você vai entendendo. Gente, eu não sei, tem algumas pessoas que é nova aqui, outras que já me acompanham há algum tempo. Mas eu sou a doida das cartas, que eu saio de casa e eu olho para o ambiente, tá? Não é para a carta em si. E falo, olha, a carta tá falando comigo. Esses dias cedinho, eu saí, tava um céu azul e uma lua gigante, linda no céu. E uma estrela, eu falei, gente, a conjunção ainda, a lua e a estrela querendo falar comigo. Tirei foto. Outro dia eu tava na padaria, tomando café da manhã, achei uma aliança. A aliança querendo falar comigo, o anel falando comigo. Peguei. Fui no mercado, achei um chocolate com a cara de uma raposa. Um chocolate com a cara de uma raposa. A raposa tá me pedindo pra ser estratégica. E é assim que eu vivo. Tem uma floricultura aqui na minha cidade que é linda. É um canto no meio da cidade que você encontra paz, silêncio, harmonia. Tem um pé de jatobá gigante, gigante. E perto dele tava cheio de mudinha. Eu falei, olha só, cara, como a árvore é interessante. Ela é forte, ela fala da sua ancestralidade, né? Ela tem raízes, mas antes disso ela é só um graveto. Se a gente não cuidar, ela não cresce. Eita, olha a árvore falando comigo. Aí logo depois eu saí para tomar um café, que tem uma cafeteria lá dentro da floricultura, um laguinho cheio de peixe. Eita, que delícia. Aceita a prosperidade, pode mandar, já entendi que eu tenho que ir regando todo dia um pouquinho para que isso aconteça na minha vida. E isso vai acontecendo. Mas por quê? Porque você vai se permitindo. Quando você se permite, os símbolos começam a falar com você, mas você tem que se permitir. Porque quando você tem medo de olhar, né? Quando você tem medo de olhar e falar assim, caramba, será que eu sou a árvore ou o graveto? Será que eu sou a árvore ou sou esse graveto ainda? Será que eu tô cuidando desse graveto para se tornar uma árvore desse tamanho? E aí é começar a se questionar e perguntar sobre você. E essa é a função, tá? É uma das principais funções do baralho. Então vamos lá. E aí, para finalizar, eu trouxe uma frase para vocês, ó. Você pode se ler, sim, mas precisa estar disposta a se escutar, mesmo quando a resposta não é a que você quer. Então você pode fazer uma autoleitura? Pode. Mas você tem que estar disposta a se escutar, mesmo quando a resposta não é a que você quer. Guarda isso dentro de você. Disposta. Eu estou disposta a ver o que está escondido dentro de mim. Eu estou disposta a olhar para as minhas sombras. Eu estou disposta realmente a mexer em tudo que tem aqui dentro. Se eu estou disposta, tudo bem. Você vai fazer suas autoleituras de forma incrível, tá? Gente, eu tenho alunos que fazem autoleituras assim, ó, fantásticas, fantásticas.
Eu tenho uma aluna em específico, que hoje ela não tá aqui, normalmente ela tá, mas hoje ela não tá, que ela pega o baralho e ela anda com ele. E no meio de uma reunião, ela pergunta como ela deve se portar. Se as pessoas estão receptivas para uma abordagem mais aberta, se as pessoas precisam de mais detalhes, se as pessoas... O que elas estão precisando que ela traga? E ela segue o conselho e as reuniões ficam incríveis. Pensa. Então, assim, ela usa para entender como ela deve se portar perante as pessoas, principalmente com os negócios. Então, o baralho tá aí para você, pro outro, entende? Então, se ele pode fazer isso com você, imagina o que você pode fazer levando leituras para os outros. Posso ler as cartas para mim mais de uma vez por semana? Se for dessa maneira, Sandra, tipo, um conselho aqui, um conselho ali, se aconselhando, você pode sim, tá? O que eu não aconselho? Você fazer leituras profundas. Ai, vou abrir uma mesa real por semana. Então é legal, até porque uma mesa real, ela traz muita informação para você abrir toda semana. Então não vale a pena. Agora, leituras objetivas, uma pergunta ou outra, uma situação ou outra, uma ação ou outra, com certeza, várias vezes. A única coisa que eu tiro só uma vez por semana é a energia da semana. Então eu tiro a energia da semana e a minha energia. Eu não tiro carta diária, tipo a minha energia do dia. Por quê? Porque eu gosto de perceber. Às vezes, quando eu tiro a energia diária, não dá nem tempo de eu perceber aquela energia agindo na minha vida. Quando eu pego a energia da semana, eu consigo perceber melhor a energia agindo na minha vida. Mas perguntas no dia a dia, né? Como eu posso melhorar? Como eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer? Com certeza, você pode tirar todos os dias. Certo? Dúvidas? Quem tem dúvidas, fala aqui pra mim. Enquanto vocês vão me falar se vocês têm dúvida, eu vou dar um puxão de orelha em vocês. Coloquei uma caixinha falando que vocês podiam perguntar o que vocês quiserem. Só teve 2 perguntas. Quando eu sumo e paro de responder caixinha, vocês vêm perguntar se eu não vou fazer caixinha pra vocês. Então, vocês perguntem. Que linda, que delícia ouvir isso. Que delícia de aula. Entrei totalmente perdida e tô saindo achada. Fantástico. O baralho é meu conselheiro, só presta atenção se for carta negativa. É isso aí. Muito bom, meninas. E olhem, vocês ouviram, né? Tem caixinha de pergunta aberta. Então, quer tirar dúvida, quer fazer pergunta, só deixa lá. A única coisa que eu não faço, pode perguntar sobre o que vocês quiserem, é tiragem. Então, não adianta falar pra mim assim, ai, meu nome é tal, minha data de nascimento é tal, eu quero saber tal coisa. Eu não faço tiragem assim. Mas se vocês têm dúvida, só deixa lá que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Tenho dúvida da árvore em relacionamento. A árvore em relacionamento, se for só ela, vai estar trazendo um relacionamento sólido e crescente, tá? Porque a árvore, por si só, ela é positiva, né? E ela é sólida e ela cresce. Então, ela traz um crescimento, uma estrutura e uma solidez porque ela tem raiz. Então, é um relacionamento com raízes fortes, com base sólida. E aí tem que ver o seguinte, é um relacionamento antigo, base sólida. É um relacionamento novo. Então, é um relacionamento que precisa construir essa base sólida para crescer. Ficou claro para você? Tira a carta, essa energia do momento. Você coloca 3 cartas e manda a gente escolher. Vou pensar. Eu tiro a carta para um crush e sai coração. Ele está apaixonado ou eu estou por ele? Qual foi a pergunta? Se você só tirou pro crush, você não fez pergunta nenhuma. Você só tá trazendo uma informação. Então, alguém tá apaixonado. Agora, se você perguntou se ele tá apaixonado, ele. Se você perguntou qualquer outra coisa, tem que saber o que você perguntou. Gente, falei ontem aqui, já falei antes também. A coisa mais importante é a pergunta. A coisa mais importante é a pergunta. Quando a pergunta não é clara, quando você não sabe o que perguntar, você não vai saber qual é a resposta. Eu ando sempre com meu baralho e tiro uma carta sempre que tenho dúvida. Legal, isso é ótimo.
Muito bom, Fer. Fico muito feliz em saber disso. Obrigada, eu que agradeço. Ontem você falou em relação a tirar carta para uma terceira pessoa. Às vezes tiro para o meu filho sem a presença do mesmo. Não devo tirar? Qual que é a idade do seu filho, Mônica? Primeira pergunta. Tira para saber o quê? Segunda pergunta. Depende muito, tá? Por exemplo, filho é uma questão delicada. Eu não tiro, tá? Pro meu filho, não tiro, só se ele pede. Mas, se é uma criança muito pequena, se você quer saber como ajudá-lo, entende? Se você tá envolvida principalmente na pergunta, como eu posso ajudá-lo? Ele tá passando por uma dificuldade, não tem problema. Agora, se é só pra especular a vida dele, aí não é legal, sabe? Do tipo, ele tá com uma namoradinha? A namoradinha dele é legal? Cara, se ela é ou não legal, não vai fazer diferença. Ela tem que estar na vida dele, senão ela não tava. Então, é ele que tem que querer saber. Então, depende do que você tá perguntando, entende? Depende do que você tá querendo saber. Se tá relacionado a você junto, se não tá relacionado a você. Né? Do tipo, por exemplo, ele tá ansioso com as provas, né? Ele vai bem nas provas? E aí você vê que não por conta da ansiedade. Então, por exemplo, sai ali as nuvens e a lua. Você fala, poxa, ele tá ansioso demais. Isso vai atrapalhar. O que eu posso fazer para ajudar ele na ansiedade? Mas, vamos lá, que você faça, por exemplo, um suco de maracujá. Se ele falar, eu não vou tomar o suco, você também não pode obrigar. Porque é o livre-arbítrio dele, de repente ele tem que passar por aquilo. Então, é isso que tem que ter esse cuidado, sabe? Até onde eu tô ajudando e até onde eu estou invadindo. Ficou claro, gente? Como agir quando a pessoa está negativa e nos procura para retirar carta? Podemos ou não tirar. Não é assim como nós agimos. Não, se eu chego em você com raiva, com mágoa, machucada, e eu quero fazer uma leitura, e na maioria das vezes as pessoas que chegam até a gente tá assim, tá? Tá triste, tá magoada, tá com raiva, tá preocupada. Ninguém não, mas a maioria das pessoas que procuram porque tá com um problema. Não tem problema, porque você não tá. É você que tira as cartas. É a sua energia. Claro que você vai captar na carta essa turbulência que ela tá. Pode sair uma nuvem, pode sair um rato. Então, pode sair cartas negativas, dependendo do que ela tá passando. Mas é só o que vai acontecer, porque acessou o campo dela para poder fazer a leitura. Entende? Agora, nós temos que estar bem. Porque é o nosso sentimento que interfere no que eu passo pro cliente. Então, por exemplo, eu acabei de ser traída, tá? Terminei um relacionamento onde eu fui traída. E aí vem uma cliente perguntando se essa pessoa que tá na vida dela é uma pessoa boa para ela. E aí vem alguma carta que te sugira que possa ser uma pessoa que não é totalmente confiável. E olha, sem ser a cobra, vamos por uma raposa que mostra aí que tem que ficar atenta com essa pessoa. E você, em vez de falar assim, olha, fica atenta, não, de repente não é a melhor pessoa, você fala assim, olha, vagabundo, já tá te traindo. Entende? Esse vagabundo já tá te traindo é porque você tá em dor. Então, é esse o cuidado, né? É a minha dor interferir na minha leitura. O cliente não tá bem, é natural, né? Ele tá te buscando porque ele precisa de uma orientação, ele precisa de uma direção. Fez 18 anos, dia 27/5. Bom, já é adulto, né, Mônica? Não, né? Para de mexer na vida dele. Como agora, caso somos sugados ao atender alguém que está com energia ruim? Não. Se você tá bem, não. Porque o que te suga é o quê? É você sentir a dor do cliente como sua, como eu acabei de falar. Né? O meu cliente foi traído, eu fui traída e meu cliente está se envolvendo com alguém que eu acho que possa traí-lo. Isso ativa a minha dor e eu fico mal. Mas porque eu já tenho a dor em mim. Porque eu não consegui trabalhar isso em mim ainda. Eu posso ficar mal, mas não é por culpa do cliente. Não é a energia do cliente, é a minha.
tá? A energia do cliente, ela não vem para você, você não capta, você não puxa a energia do cliente para você. Você entra no campo, faz a leitura e sai do campo. Você não tem nada a ver com a vida do seu cliente. Você não tem que ficar preocupado com a vida do seu cliente. E o que será que vai acontecer? Gente, não é feira livre. Não é fofoca. Entende? Não é fofoca. Eu entendi, eu passei a mensagem, eu esqueço. E eu não vou ficar pensando naquele cliente. Eu vou pro próximo, vou fazer minha vida, vou viver a minha vida. Então, não atrai essa energia ruim, tá? O que atrai energia ruim? Você tá com baixa vibração, você tá com pensamento negativo, e isso atrai energia ruim, mas o seu cliente não, tá? Porque se fosse assim, a gente não poderia atender ninguém, que 90% da população tem um problema. Não sou sua aluna, sou cliente, adoro suas leituras. Me acalmam, me dão uma direção, gratidão. Ai, Sheila, obrigada. É por conta de opção sexual e companhia. A opção sexual é dele, Mônica. Não mexe nisso, não. Deixa ele com a vida dele. Não faz isso, não. Eu buscava alguém que me passasse empatia para aprender sobre o baralho cigano. Encontrei você. É o que busco. Você dá curso para literalmente iniciante? Sim, Elisa. O Cartas que Falam, ele te pega do comecinho, do zero. Ele te ensina desde o zero a sair do curso fazendo a leitura da mesa real com confiança, tá? Além da gente ter as aulas gravadas, nós temos aulas ao vivo 2 vezes no mês, onde eu realmente pego na mão, tá? Quando a gente chega na mesa real, a gente debulha a mesa real junto, a gente faz oficina de mesa real nesses encontros ao vivo, tem troca, tem grupo de troca, tem Instagram de aluno, onde eu sempre tô colocando exercícios para vocês poderem treinar, e o suporte é direto comigo, então eu pego realmente na mão, para que você saia fazendo as suas leituras com confiança. E a hora que você se sente confiante, eu ainda divulgo seu trabalho nas minhas redes sociais. Se você quiser fazer leitura para vender, claro. Eu já comprei meu baralho e ainda não tive coragem de fazer leitura, sou muito insegura. Tem que fazer, gente, só treinando. E é justamente por conta dessa insegurança que a gente treina tanto dentro do curso, porque é isso que vai fazer você se sentir segura, e ali tem a validação, porque eu tô lendo o que vocês respondem, tô corrigindo, tô ali junto o tempo todo. Vai estar na rede vizinha, hoje estou trabalhando, vai estar na rede vizinha. Gostei muito da sua metodologia, obrigada, obrigada. Quando ficamos sugados, o que fazemos em seguida? Ficamos sugados pelo quê? Depende pelo quê. Se você Gente, esse sugado você tá falando de câncer. Gente, ó, vamos lá. Ler baralho cansa? Claro que cansa. Você tá usando ali seu mental, você tá concentrada, você tá entregue, imersa naquilo, uma hora você vai sentir cansaço, né? Quando a gente começa a fazer a mesa real, é cansativo, é 1 hora de leitura, pelo menos, quando não vai mais. Então, as minhas leituras de mesa real levam normalmente 1 hora e 20 minutos. Então, você sai mais cansado? Sai mais cansado. Você tá dedicando mais tempo e energia. Isso é normal, né? Quando você vai pra rua, trabalhar na rua, né? Em principalmente em comércio, você não sai esgotado, não sai cansado, porque troca de energia cansa, tá? Agora, vai depender do que você gosta de fazer. Um chá me repõe energia. Um banho me repõe energia. Eu gosto de banho de boldo, me repõe muito energia, me acalma, dá uma serenidade na minha vida. Então, eu amo tomar banho de boldo. Gosto de pôr boldo na cabeça. Uso selenita, gosto da selenita. Então, tem um monte de coisa que eu gosto. Mas isso, raramente eu faço por conta de leitura. Raramente. Eu uso o boldo quando eu tenho dor de cabeça, quando eu tô com a cabeça cansada, doendo. Eu adoro um boldo que me ajuda, me diminui a dor de cabeça. A selenita, ela limpa qualquer coisa. Então, a selenita é uma ótima opção, né? Pra qualquer coisa. Então, tô me sentindo cansado, sugado, esgotado, tô com energia meio baixa, quero dar uma limpada no meu campo, limpar minha aura, limpar
meu espaço energético, né, que todos nós temos, você pode passar a selenita como em volta, ó, desde a cabeça até o pé. Passa em todos os chakras, né, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo umbilical básico, chega no pé e volta. Não tem problema, é uma pedra que não precisa limpar, passa 2, 3, 4 vezes se necessário. Se tiver com cansaço muito grande, deixa aqui ou deixa no cardíaco, que ela ajuda bastante na limpeza energética. Mas eu não vejo o baralho trazendo essa energia, tá? Boa noite, gratidão, obrigada. Cristal do lado da mesa, é bom colocar ou não? Se você gosta, pode pôr, eu não uso. O único cristal que eu uso é a selenita em cima do baralho, porque ela realmente limpa, né? Alguém já ouviu falar que banho de sal grosso limpa? A selenita é tipo um bastão de sal, só que sem o sal, né? É uma pedra que ela parece mesmo um bastão de sal, tá vendo? E ela tem essa propriedade de limpar mesmo, de limpeza. E aí eu coloco ela em cima do baralho. E a gente pode fazer, como eu falei, passar na gente, passar em qualquer coisa, né? Então, a única coisa que eu uso é a selenita, tá? Eu uso muito cristal, mas nos tratamentos radiestésicos. Tenho muito cristal. Mas eu só uso nos tratamentos radiestésicos. Eu não uso durante as minhas leituras. Mas se você quiser, se você gosta, se você se sente bem, você pode usar. Minha net está ruim. Assiste depois, Fer. Vai estar lá na rede vizinha, fica tranquila. Bom saber, muito obrigada pelo feedback. Sabe as palavras, obrigada. Eu aconselho a fazer o curso. Que linda, obrigada, não vão se arrepender. Obrigado, Fer. Obrigado mesmo, tô muito orgulhosa de você, viu? Muito orgulhosa mesmo. Entrou agora e já tá arrasando. Já posso começar a te divulgar? Fala assim que eu já começo agora. Falar pro pessoal te procurar aí para começar a fazer suas leituras. Boldo é erva de Jesus, o banho é ótimo. Banho de boldo, folha de oxalá. Minha religião é ótimo para tranquilizar, trazer paz, axé, axé. Alfazema também é muito bom para esse banho. Boldo aí, ó. Receita, gente, é o que não falta, né? Então, quando a gente não tá legal, cada um tem um ritual, cada um tem alguma coisa para fazer. Né? Eu gosto de andar descalço, eu acho que me conecta com a terra. Eu gosto. Gente, eu adoro abraçar árvore. Amo abraçar uma árvore. Fico apaixonada. Não posso ver uma árvore gigante que eu tenho que ir lá me agarrar nela. E isso me recarrega. Então, cada pessoa tem uma forma de se sentir melhor energeticamente. Às vezes a gente fica meio sugado mesmo com o dia a dia. Mas, né, a gente vai ficar sugado independente do que a gente faça de trabalho. Então, não deixe de fazer as suas leituras, não deixe de aprender o baralho, não deixe de fazer disso a sua profissão, porque você pode ficar sugado. Porque em qualquer lugar que você trabalhe, você pode ficar sugado. Certo? Ainda tenho um pouco de medo, tá bom? Vou esperar mais um pouquinho, tá? Então, ainda não vou falar. Eu também amo abraçar a árvore. É isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Respondam a caixinha de pergunta. Façam as suas perguntas. Eu respondo com muito carinho as perguntas de vocês, tá bom? Amanhã a gente vai falar do baralho com a psique. Então, vocês vão entender um pouquinho mais profundamente o quanto o baralho é um espelho da sua alma. Então, amanhã, a aula de amanhã é o gancho da aula de hoje. Então, vai ser uma aula incrível. Vou aguardar vocês às 18h18, tá? Então, amanhã às 18h18. Eu que agradeço a presença de todas vocês. Quem ainda não se inscreveu no evento no Caminho das Cartas, se inscreve. O link tá na bio. Vai ser entre os dias 2 e 8 de junho, tá? Se inscreve lá. Quem não me segue, aproveita para me seguir. E quem ainda não conseguiu assistir inteiro, vai estar na rede vizinha logo mais. E eu mando o guia dessa aula nos grupos. Então, se vocês estão no grupo, estão recebendo os guias, tá bom? E falando em guia, quem quiser adquirir os guias do Cartas que Falam, o link está na bio, tá? O link está na bio. São mais de 6.000 combinações em várias áreas da vida,
fora outros guias que estão lá. Tá no seu WhatsApp, se você quiser falar. Oi? Tá no seu WhatsApp os dias que tem. E eu, ó, agora eu tenho todos aqui. Gente, eu não consegui nem lembrar de todos os guias, pra vocês terem noção. Mas, ó, tem o significado das 36 cartas no positivo e no negativo, em várias áreas da vida. Combinação de 2 cartas em 5 áreas da vida. Só nesses guias são mais de 6.000 combinações. Tem um olhar arquetípico de cada carta, característica física de uma carta só, característica física na combinação de 2 cartas. Só aqui nas características físicas passa de 1.000 combinações. Atitude e postura pessoal, profissões no baralho cigano, guia prático das cartas na natureza e o que melhorar na vida sexual. Todos esses guias, eles são um pacote, tá? E quando você adquire os guias, o que que acontece? Você tem direito à atualização durante 1 ano. Então, qualquer outro guia que eu faça, eu subo para a plataforma e durante 1 ano você recebe essa atualização, tá? E é uma coisa que eu tô sempre atualizando. Sempre que eu encontro alguma informação diferente ou quando eu vejo uma necessidade de vocês, como ontem a gente viu quanto a sentimentos, eu vou criando novos guias e colocando lá para vocês. Então, quem quiser, corre, o link tá na bio. Se não encontrar, pode me chamar no privado, tá bom? E lá na caixinha, façam suas perguntas, tirem as suas dúvidas. A Flora está perguntando que ela quer aprender a jogar. Ela ganhou um baralho, quer aprender a jogar. Amiga, ganhou um baralho e quer aprender a jogar. Participa do evento no Caminho das Cartas, a nova era do baralho cigano. Ali você já vai sair fazendo pelo menos 2 tipos de leitura. Então, ali você já começa, já sai fazendo as suas primeiras leituras. Vai começar agora, segunda-feira, dia 2. Então, são 3 aulas e uma 4ª aula no domingo, ao vivo comigo, onde eu vou tirar as dúvidas de vocês. Então, esse é o primeiro passo. Começa ali, olha pro baralho, entende um pouquinho dele e se você quiser realmente fazer disso algo para sua vida, aí eu te convido a vir para o curso mais completo. Combinado? Vou te esperar, hein? Dia 2 começa o evento. Certo? Gente, muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Amanhã aqui às 18h18 eu espero vocês, tá bom? Beijo.